E aí, meus amigos, estamos de volta aí para estudar o capítulo 13 do livro de Apocalipse. Se você não é inscrito nesse canal, se apareceu aqui a primeira vez, se inscreva. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui a gente fala sobre a Bíblia, como marcar a Bíblia, que é a forma que eu marco a Bíblia, estou ajudando bastante pessoas a marcar a sua Bíblia também. Então aqui a gente estuda capítulo por capítulo e os versículos que são bem interessantes. Estamos aqui no livro de Apocalipse. E a gente observa que o livro de Apocalipse é cheio de simbolismo, tem muitos símbolos. Então, a gente entende que a própria Bíblia, ela mesma interpreta ela mesma. E hoje a gente vai estudar o capítulo 13 do livro de Apocalipse. E aqui a gente vai falar sobre a besta, né? A besta que emerge do mar. O que é essa besta que emerge do mar? É literalmente um bicho, um monstro que vai sair de dentro do mar e vai atormentar as pessoas. Será que é isso? O que a Bíblia realmente ensina? É isso que a gente vai ver aqui nesse capítulo 13 do livro de Apocalipse. Então, se você quer acompanhar aí na sua Bíblia, para você ver que realmente o que é ensinado aqui nesse canal não é coisa somente que existe na minha Bíblia. Isso é coisa que existe em todas as Bíblias, certo? Então, vamos lá. Acompanhe aí se você quiser pegar a sua Bíblia e vamos ler aqui o capítulo 13. E ele é cheio de simbolismo esse capítulo aqui. A gente vai entender aqui algumas coisas, alguns pontos interessantes. Então vamos lá. O título, eu já marquei o título, né, de azul, porque é um título interessante. Só que o de laranja, né, que tem alguns títulos que eu marco de laranja, é mais interessante do que os que eu marco de azul. Isso não quer dizer que essas coisas aqui não são interessantes. Sim, são muito interessantes. Mas vamos lá, o versículo 1 do capítulo 13, aqui a gente já identifica três símbolos aqui que precisa ser traduzido. A própria Bíblia traduz, vamos lá. Diz assim, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. O que são essas informações aqui? O que são esses 10 chifres? O que é essa besta aqui? O que significa essas 7 cabeças? Então, para isso, a gente precisa deixar a própria Bíblia dizer o que significa cada símbolo desse aqui. Mas vamos lá. O primeiro ponto aqui é a besta, né? Aqui diz, vi emergir do mar uma besta. Observe que de onde que saiu essa besta? Viu emergir do mar, certo? Mar é água, certo? E a besta é o quê? Vamos lá. Eu poderia ter marcado aqui também, de outra cor diferente, essa parte mar, porque essa besta sai do mar. E mar é água. E o que significa água em profecia? Então a gente vai observar aqui alguns detalhes aqui. Mas vamos lá. O que significa essa besta aqui? Primeiro a gente vai voltar aqui. Aqui também fala de um dragão. Se você observar, as características desse dragão é a mesma característica aqui dessa besta. Por quê? Olha só. Aqui diz que o dragão, ele tem 7 cabeças, certo? Aqui no capítulo 12. Aqui diz que esse dragão vermelho tem 7 cabeças. Aqui diz no capítulo 13 que essa besta ela também tem 7 cabeças. Aqui diz que o dragão tem 10 chifres. Observe os detalhes. E aqui também diz dessa besta aqui que também a besta tem 10 chifres, certo? E o que significa essa besta aqui? Mas vamos lá. A gente vai aqui no capítulo 17 do livro de Apocalipse. Ela vai falar sobre uma mulher que está montada sobre uma besta. Mas vamos lá. Aqui diz assim, Vamos lá, aqui a besta está aqui, Versículo 3. Diz assim, transportou-me o anjo em espírito a um deserto. E vi uma mulher montada numa besta escarlata. Besta repleta de nomes de blasfêmias. Com quantas cabeças? Com 7 cabeças e 10 chifres. A mesma característica que a gente viu lá, no dragão e naquela besta do capítulo 13. Certo? Então aqui, o que significa essa besta? Observe que eu marco assim, É a mesma cor, eu vou marcar o que significa ela. Aqui eu identifiquei a palavra besta de roxo, né? A gente vai descer aqui, no capítulo 17. A gente vai descer aqui, no capítulo 17, procurar a mesma cor. Aí vai traduzir o que significa essa besta aqui, Capítulo 17, versículo 3. A besta, o que significa ela? A gente desce aqui, procura a mesma cor roxa, e aqui a gente vai encontrar a resposta. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei,
e procede dos 7 e caminha para a destruição. Então, essa besta aqui, que é um animal, ela significa, aqui o próprio anjo está dizendo para João, que ela significa o 8º rei. Significa um rei, ou reino, poder, alguma coisa assim, certo? Então, uma besta, em profecia, significa rei, ou reino, certo? Mas vamos lá. Lá também no capítulo 13 fala que essa besta ela tem 7 cabeças, como a gente acabou de ver aqui, né? Tem 7 cabeças. E para isso o capítulo 17 também vai dizer o que significa essas 7 cabeças. É só a gente ir lá, ó. Aqui, ó, 7 cabeças tá de verde, né? Eu vou procurar a mesma cor verde. Tá aqui, ó. Aqui. O que significa? Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Então, as 7 cabeças aqui que a gente viu naquela besta, significa, nesse ponto aqui, né, nesse capítulo, está significando 7 montes, também significa 7 reis. Então, essas 7 cabeças significa 7 reis, que a gente está vendo lá. Então, essa besta aqui do capítulo 13 não é literalmente um monstro, né? Que vai sair do mar e vai sair atacando as pessoas. Não é isso. A própria Bíblia, né, o anjo que mostrou, que estava explicando para João, dizendo, ele mesmo estava falando o que significa cada símbolo desse, né? Então a gente viu, 10 chifres significa 10 reis, 7 cabeças também 7 reis. E aqui essa besta também significa rei. Tudo envolvendo um reino ou poder. Certo? Uma nação poderosa, alguma coisa assim. Vamos lá. Então aqui a gente já viu a tradução. E aqui o que é que diz mais? A gente vai ler até os versículos aqui que eu não marquei, certo? Eu não fiz a bolinha aqui no versículo. Aqui diz assim, ó. A besta que vi era semelhante a leopardo. Que besta? Essa aqui, certo? Se você for lá no livro de Daniel, também você vai ver algumas características também de alguns animais que Daniel teve umas visões, né? E falando também que o significado daqueles animais eram reis, certo? E não eram literalmente animais que iam atacar as pessoas, não tem nada a ver. Que algumas pessoas interpretam dizendo que isso vai ser literalmente. Alguns são proibidos de ir na praia porque a besta vai sair do mar. Algumas pessoas pensam dessa forma, mas não é assim que a Bíblia apresenta, né? Mas vamos lá. Aqui diz assim, ó. Vamos lá, vamos entender essa parte aqui do mar, né? Também lá no capítulo 17 vai falar a respeito disso. Fala que essa besta surgiu do mar, né? Vi emergir do mar uma besta. O que significa que águas? Que o mar é águas, né? Mas o que significa águas em profecia? Vamos lá. Então aqui diz assim, ó. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. O que significa essas águas? Lá fala que a besta surgiu no mar, né? E mar tem água, mar é água. Então, o que significa essas muitas águas? Só deixar o próprio Apocalipse traduzir, ó. Tá de laranja, vamos descer e procurar a mesma cor, ó. Laranjado aqui, ó. Aqui no finalzinho, diz assim, ó. Falou-me ainda, as águas que vistes onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Então aquela besta que surge do mar, ela está saindo do meio de nações, multidões, certo? E línguas. Então vamos lá. Então aqui a gente já encontrou, né? O que significa o mar? Nações, multidões, nações e línguas, né? Aqui diz assim, ó, a besta que vi, essa besta aqui, era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhes o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem é esse dragão que a gente viu já no vídeo anterior? É o próprio Satanás, certo? O dragão. Aí diz assim, ó. Então vinham das suas cabeças de quem? Cabeças dessa besta. Então vinham de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, certo? Então, essa besta aqui, como é um poder, é um reino, na história aconteceu algo, certo? Eu sempre mostro somente a Bíblia, irmãos. Eu não mostro o que aconteceu na história. Não, o vídeo ia ficar muito grande. Eu também não tenho esse profundo conhecimento sobre o que de fato aconteceu com esse reino, essa nação, ou esse país, certo? O que aconteceu com ele,
que aconteceu um golpe, né, uma ferida nesse reino aqui, né? Mas vamos lá, aqui diz assim, ó, então vinham de suas cabeças como golpeada, a cabeça dessa besta, que aqui é simbolicamente quer dizer um reino, uma nação, um país, certo? Um povo. Vamos lá. Mas essa ferida mortal fora curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Aqui nós temos alguma informação, está lá em Naum 3,19, fala algo semelhante a isso aqui, né? Mas a gente vai deixar isso aqui. Se você quiser dar uma olhadinha nesse versículo aqui para fazer uma comparação aqui, ó, eu fiz a ligação porque tem algumas coisas bem semelhantes com isso aqui, certo? Com algumas informações desse versículo. Mas vamos lá, aqui diz assim o versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Lembra que eu tinha falado no outro vídeo falando sobre esses 42 meses? Ele se encontra em vários lugares aqui do livro de Apocalipse, também lá em Daniel, também fala sobre esses 42 meses, né? Mas vamos lá, versículo 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Preste atenção nos detalhes, irmão. Agora que você talvez vai até entender que nação, que país é esse, certo? Quem é essa besta aqui do Apocalipse. Porque aqui fala assim, ó. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Dentro da história, irmão, qual foi a nação que matou vários cristãos? Qual foi a nação, o país que matou vários cristãos? Lembra do Coliseu? Coliseu romano. Então, dentro da história, quem fez um massacre de cristão foi Roma, certo? Se você ver as outras características também que tem, que fala sobre essa besta aqui, você vai ver que essa besta está falando a respeito de Roma. Por causa de tantos detalhes que tem aqui. Dentro da história, se você puxar dentro da história, os detalhes que aqui está contando sobre essa ferida, que foi ferida mortal que foi curada a respeito dessa nação, você vai ver que tudo se encaixa em Roma, certo? Então aqui vamos lá. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. A gente vai dar uma olhadinha aqui no livro de Daniel, também vai falar a mesma coisa. Daniel profetiza, né, o que iria acontecer com os cristãos. Olha aqui, ó. Daniel 7:11. Vamos dar uma olhadinha lá. Aqui estamos no livro de Daniel, né, capítulo 7, o versículo é o 11. Olha só o que diz aqui, ó. Versículo 11. Perdão, irmãos, é 7:21. Aqui diz assim, ó, capítulo 7, versículo 21, diz assim, ó, a profecia que Daniel fala, né, olha só o que diz. Eu olhava e eis que este chifre, como a gente viu lá no Apocalipse, né, significa reis, né, chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, simbolizando, apontando para Roma, irmãos. Esse chifre aqui, ó, o símbolo simbolizando a Roma. Queria acontecer a perseguição dos cristãos. Aí dentro da história você sabe, né? O que aconteceu. Mas vamos lá, ó. Vamos voltar lá no Apocalipse, capítulo 13, para a gente continuar, né? Fazendo a análise desse capítulo aqui, ó. Então, vamos lá. Então, como a gente viu aqui já os detalhes, né? Com os detalhes aqui a respeito desse versículo 7 do capítulo 13, vamos passar aqui para o outro lado. Olha só o que vai acontecer. Aqui o versículo, vamos lá, versículo 8, diz assim, ó. E adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Você lembra que só vai entrar no céu, a própria Apocalipse fala, só vai entrar no céu aquele que tiver o seu nome no livro da vida. E olha só o que diz, ó. E adorá-lo-ão, adorar quem? Essa nação, essa besta, né? Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos,
certo, irmãos? Até esses detalhes aqui, ó, se alguém leva para cativeiro vai, você vai ver dentro da história, né, que tem a ver com Roma, isso aqui, certo? Você precisa pesquisar aí para você entender melhor a respeito desse ponto aqui também. Mas vamos lá, aqui ó, versículo 11, diz assim, ó, a besta que emerge da terra. Observe só, essa besta aqui que a gente viu, essa do capítulo 13, aqui nessa primeira parte, é a besta que emerge do mar. Um sai da água e outro sai da terra, certo? Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Vamos dar um pausa aqui. Aqui, irmãos, tem uma ilustração aqui, ó. A besta que sobe do mar. Como eu falei, tem a ver com Roma. Você precisa estudar muito a fundo isso, para entender melhor. E não ficar somente no que eu estou falando aqui. Você pesquise bastante para você entender melhor a respeito sobre esse assunto. Olha só que interessante. Essa besta aqui, ela sobe, né, do mar, saindo da água. Multidões, a água significa multidões, nações e línguas. E a outra besta que a gente vai ler agora é uma besta que sobe da terra. E se você ver essa imagem aqui, o que vem em sua mente? Que nação é essa? Que imagem é essa? Significa qual país? Né? Qual nação? Que você pode ver claramente, significa os Estados Unidos. Por quê? Aí para isso você precisa estudar mais a fundo e ver dentro da história por que esse animal que surge da terra significa os Estados Unidos, né? A gente vai ver aqui, ó. Vamos lá. A besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres. Você já sabe que chifre, o que significa chifre, né? Reis, né? Parecendo cordeiro, mas falava como dragão, certo? Parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Você lembra de Jesus falar alguma coisa a respeito disso? De alguém que se apresenta como cordeiro, mas por dentro é lobo, roubadores? Então aqui a semelhança também se compara a esse versículo aqui também, né? Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Irmãos, vai ter uma relação muito grande de Estados Unidos e Roma. Se você observar, você vê muitos vídeos aí. Você pode pesquisar aí na internet, no YouTube aí, que você vai ver muitos vídeos, o Papa, né, sempre se apresentando ali nos Estados Unidos, como presidente dos Estados Unidos. Eles estão tendo uma relação muito grande, irmãos. Muito grande. E você precisa estudar bem mais a fundo por que essa relação tão profunda entre Roma e Estados Unidos. Então, a besta que emerge da terra é os Estados Unidos. E a besta que emerge do mar é Roma. Mas vamos lá. O que acontece? O que esse envolvimento vai fazer? Esses 2 poderes vai fazer. Certo? Aqui, ó. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Essa daqui vai fazer, essa besta aqui, né, que surge da terra, vai fazer as pessoas adorarem, né, a outra besta que surge do mar. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhes foi dado a executar diante da besta, dizendo os que habitam sobre a terra que façam imagem à besta. Aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhes foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Presta bem atenção nos detalhes, irmãos. Aqueles que não adorassem a imagem da besta vão ser mortos, certo? Mas vamos lá. Aí entra esse versículo aqui bem famoso aqui, né, que muita gente interpreta de vários jeitos, né, mas deixando a própria Bíblia interpretar. Mas vamos lá. Aqui diz assim, ó: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome.
Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Mas vamos lá. Aqui fala que vai ter uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, sobre a testa, né? Mas o que significa essa marca aqui? Por que fala que esses dois poderes, né, essas duas bestas, elas vão fazer isso? Vão colocar uma marca nas pessoas. E quem não usar essa marca aqui, o que acontece? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Só vai poder comprar ou vender aquele que tiver o nome, a marca da besta, certo? Se não tiver... Então, alguns falam que essa marca aqui seria um chip, que as pessoas vão usar um chip e aí não vai poder comprar nem vender quem não tiver o chip. Mas onde que a Bíblia está falando que é um chip? A Bíblia está falando que é uma marca. E onde é localizada essa marca? Aqui diz assim, ó, marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, a testa. Aí as pessoas dizem assim, mas está colocando esse chip na mão direita e na testa. Então essa aqui é a marca da besta. Irmãos, Satanás, ele não nasceu ontem, não. Se você observar dentro da história, as estratégias que ele tem feito, ele nunca faz as coisas na cara, né? Ele não expõe assim tão claramente. Se você observar lá no Jardim do Éden, a forma que ele enganou, ele distorceu a palavra de Deus. Deus falou, se você comer, você vai morrer. Aí Satanás falou, não, se você comer, você não vai morrer. Então, ele sempre usa a palavra de Deus, mas ele distorce a palavra de Deus. Aqui as pessoas acham que a marca da besta seria o quê? Seria um chip. Essa é a estratégia de Satanás. Que as pessoas acreditam que a marca da besta é um chip. O que isso tem a ver, irmãos? A marca da besta sendo um chip? Que luta Deus vai estar brigando com Satanás contra pessoas, para as pessoas escolher usar um chip ou não? Será que isso faz sentido? Será que isso não é muito mais profundo do que isso? Que não tem nada a ver com chip? Será que Deus está, como eu acabei de falar, será que Deus está lutando uma guerra contra Satanás para as pessoas decidirem se vão ou não vão usar um chip? Será que é isso? Se você olhar dentro do contexto do livro de Apocalipse, tudo isso envolve uma questão de adoração. A quem nós vamos adorar? A Deus ou a besta ou a Satanás? Certo? É uma questão de adoração. Por quê? Se você olhar lá no Antigo Testamento, Deus também ele tinha um sinal, uma marca entre ele e o povo. Um sinal entre Deus e o povo. E onde era colocado esse sinal? Era na mão e também na testa. E o que Satanás está fazendo? Está usando a mesma palavra de Deus, só que ele está distorcendo. Que ele diz que a marca vai ser colocada onde? Sobre a mão ou sobre a fronte, sobre a testa. E lá no Antigo Testamento fala que também o sinal de Deus era colocado na mão e na testa. Mas e qual que é o sinal de Deus? Para você entender o que é a marca da besta, você precisa entender qual é o sinal de Deus, certo? Senão você não vai entender nunca o que é o sinal, essa marca aqui. E aqui diz para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, que será essa marca aqui, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria que ele tem, aí eles usam aqui esse número aqui, 666, aí pronto. Aí as pessoas dizem que o número da besta, dá o nome do Papa, dá o nome de não sei o que, e eles fazem um monte de cálculo aí, né, e não entendem o que significa. Mas, como eu estou falando, a marca da besta não é um chip, certo, irmãos? Se você precisa entender que se a marca de Deus não tem nada a ver com um chip ou um cartão, a marca da besta também não vai ter nada a ver com chip. É uma questão de adoração. A quem devemos adorar, certo? Qual que era o sinal de Deus e o seu povo lá no Antigo Testamento? É simples. Poderia usar muitos versículos aqui. O vídeo já está bem longo. Eu vou usar só isso aqui. Esse aqui é o 20. O que fazia diferença entre o povo de Deus, certo? E as outras nações aqui no Antigo Testamento. Aqui, ó. Aqui o versículo 12, né? Estou aqui no capítulo Ezequiel, capítulo 20. É um versículo muito conhecido. E aqui o versículo 12. Tem o 12, tem o 20, tem muitos versículos que falam sobre isso, ó. Que é o próprio Deus falando. Também
lhes dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Versículo 20, diz assim, ó, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu poderia usar aqui o versículo 21, e poderia usar muitos outros versículos que falam sobre este assunto, irmãos. Então, se o sinal de Deus é a guarda do sábado, que ele diz quem é o nosso Deus, certo? A guarda do sábado diz quem é o nosso Deus. E ali fala que o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Não é outro Deus, é esse. Então, se o sinal de Deus é a guarda do sábado, o sinal da besta será o quê? Um chip? Tem nada a ver. É uma questão de adoração. O que as pessoas estão querendo fazer hoje? O próprio Daniel fez a profecia lá em Daniel capítulo 7, falando que no futuro ia mudar os tempos e a lei. Mudaram a lei de Deus, os 10 mandamentos? Sim ou não? Mudaram a lei de Deus. Eles mudaram o sábado para outro dia da semana. E isso não tem, Deus não falou em momento nenhum que eles poderiam mudar isso, até porque o próprio Apocalipse fala que não podemos mudar nem acrescentar nada do que está escrito. Então algumas pessoas mudaram a lei de Deus, mudaram o sábado para o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Então o conflito está aí entre a adoração a Deus. O sábado diz para a gente descansar e adorar o Deus. O domingo, Jesus, nenhum discípulo, nenhum dos apóstolos falou que deveríamos usar o domingo como dia santo e esquecer do dia de sábado. Então aí vai acontecer o quê? Esses dois poderes, Estados Unidos e Roma, vão se unir e vai surgir o quê? Um decreto falando que todos vão guardar o domingo. E aí daqueles que não guardaram o domingo. Se você observar, o clima, a natureza, está se expressando de uma forma muito exagerada por causa que o ser humano está destruindo o planeta, né? Aí o que acontece? Os poderes vão se unir, até os poderes mundiais vão se unir para resolver a questão do clima, né? Para ver do efeito estufa, o que eles estão querendo fazer. Aí o que acontece? O Papa vai apresentar um dia muito especial para a família. Todo mundo vai ter que parar. E que dia vai ser esse que ele vai apresentar? O dia de domingo. Quando ele apresentar o dia de domingo, pronto. Vai surgir um decreto que todo mundo vai ser obrigado a parar nesse dia. E aí daqueles que não guardarem o domingo, como eles vão apresentar, os dois poderes, Estados Unidos e Roma. E quem não guardar esse dia vai ser o quê? O que a Bíblia fala? De uma grande tribulação, uma grande perseguição. Então o povo que é fiel à palavra de Deus, guardando o que a Bíblia realmente ensina, aquilo que Deus sempre ensinou no Antigo e no Novo Testamento, esse povo vai ser perseguido. Aí sim vai acontecer a grande tribulação, uma perseguição. O povo que é fiel à Bíblia e outro povo que vive tradição de homens. Certo, irmãos? Espero que vocês tenham entendido aí o capítulo 13. Não foi tão profundo, mas é a própria Bíblia aqui nos mostrando o que significa esses símbolos. Lógico que aqui na Bíblia não fala, ó, a B significa os Estados Unidos, a B significa a Roma. Não fala, mas ela dá algumas características para a gente entender, estudar dentro da história que realmente significa esses animais, significa esses dois países, essas duas nações, certo? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe todos vocês.